Pare tudo por um momento e responda com sinceridade. Você seria capaz de morrer por alguém que te odeia? Agora pense ainda mais fundo. Morrer por pessoas que te rejeitam, te traem e te condenam injustamente. Mesmo assim, você ficaria? Jesus ficou. E o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história. É o maior ato de amor que a humanidade já presenciou e poucos conseguem compreender. Até o fim. A noite cai sobre Jerusalém. O silêncio é profundo. Após a última ceia, Jesus caminha até o Getsêmani. Ali, a angústia toma conta. Ele se afasta, cai de joelhos. Sua respiração se torna pesada. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas então, a entrega total. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seu suor cai como gotas de sangue. O peso do pecado da humanidade começa a esmagá-lo. Enquanto isso, seus discípulos dormem. De repente, tochas rasgam a escuridão. Soldados avançam e à frente deles, Judas. Ele se aproxima lentamente e Jesus diz, olhando em seus olhos: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Judas não responde, apenas o beija. E naquele instante, a traição se consuma. Os soldados avançam, Jesus é agarrado, cordas apertam seus pulsos. Pedro, tomado pelo desespero, puxa sua espada e desfere um golpe rápido. A lâmina corta a orelha de um dos servos. O caos toma conta. Mas Jesus intervém imediatamente. Guarda tua espada, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. E então, ele toca o homem ferido e o cura. Mesmo sendo preso, ele continua salvando. Jesus é levado ao sinédrio. Falsas testemunhas se levantam. Mentiras são lançadas, acusações se contradizem, mas eles insistem. Tu és o Filho de Deus. E Jesus responde, tu o dizes. E por isso, ele é condenado. Do lado de fora, Pedro está junto a uma fogueira. O frio da madrugada, o medo crescente. Primeira vez, uma criada o observa com atenção e diz, você também estava com ele. Pedro responde rapidamente, tentando disfarçar. Mulher, não o conheço. Ele se afasta um pouco, inquieto. Segunda vez, outro homem o encara. Você é um deles. Pedro, agora mais tenso, responde com firmeza. Homem, não sou. Seu coração dispara. O medo começa a dominá-lo. Eu não conheço esse homem. Não sei do que estão falando. Eu não sou discípulo dele. Pedro levanta os olhos e encontra o olhar de Jesus. Um olhar cheio de dor, mas também de amor, sem acusação, sem condenação. E isso o quebra completamente. Pedro sai dali e chora amargamente. Ao amanhecer, Jesus é levado a Pôncio Pilatos. Ele é interrogado. Pilatos não encontra culpa, mas a multidão cresce, grita, pressiona. Então Pilatos toma uma decisão, ordena que Jesus seja açoitado. Os soldados o amarram e a flagelação começa. Os chicotes cortam sua pele. Cada golpe abre feridas profundas. O sangue escorre. Seu corpo é dilacerado. A dor é contínua, brutal, inimaginável. Depois disso, os soldados continuam. Pegam um manto vermelho, colocam sobre seus ombros feridos uma ironia cruel, uma falsa realeza. Então trançam uma coroa de espinhos e a pressionam com força sobre sua cabeça. Os espinhos perfuram, o sangue desce pelo rosto. Eles se ajoelham diante dele, zombando. Salve, Rei dos Judeus! E o golpeiam, cospem nele, humilham o Filho de Deus. Então, Jesus é levado novamente diante de Pilatos, ferido, coberto de sangue, quase irreconhecível. Pilatos o apresenta, eis o homem. Mas o povo não se comove. Eles gritam ainda mais, crucifica-o. Pilatos então propõe uma escolha. Quem quereis que eu vos solte?
Jesus Quem ou vocês Barrabás? querem que eu solte, Barrabás, Jesus ou Barrabás? um criminoso, um culpado. E o povo grita, solta Barrabás, e completa, crucifica Jesus. O inocente é condenado, o culpado é libertado. Jesus recebe a cruz, pesada, rugosa, e começa a caminhada. Ele dá alguns passos e cai pela primeira vez. A cruz bate contra o chão, a poeira sobe, ele tenta se levantar e continua. Mais à frente, seu corpo já não responde e ele cai pela segunda vez. A multidão observa. Alguns choram, outros zombam, sem forças. Ele se levanta novamente, mas logo cai pela terceira vez. A dor ultrapassa qualquer limite humano. Então, Simão de Cirene é forçado a ajudar. Ele toma a cruz e caminha ao lado de Jesus. Uma mulher rompe a multidão. Verônica. Ela se aproxima e enxuga o rosto de Jesus, um gesto de compaixão no meio da brutalidade. E então, Maria, sua mãe. Os olhares se encontram, um silêncio que carrega dor, amor e entrega. O Gólgota. Jesus é deitado sobre a cruz. Seus braços são abertos, os cravos atravessam suas mãos, seus pés. O som do martelo ecoa, a cruz é erguida. Abaixo dela, os soldados pegam suas vestes e lançam sortes entre si, dividem tudo, sem perceber que cumprem as Escrituras. Jesus, mesmo na dor, fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao seu lado, 2 ladrões. Um o rejeita, se és o Cristo, salva-te. O outro o repreende. Nós merecemos, mas ele não fez nada de errado. E então diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus olha para sua mãe, e ao lado dela, João, o discípulo amado, e diz, mulher, eis aí o teu filho. E a João, filho, eis aí a tua mãe. O céu escurece, o tempo parece parar. E então, tenho sede. Um soldado lhe oferece vinagre, e o clamor ecoa, meu Deus, por que me abandonaste? E então, tudo está consumado, a missão foi cumprida. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morre. Um soldado se aproxima com uma lança, perfura seu lado, e imediatamente sai sangue e água. O centurião observa e declara, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Silêncio. O corpo é retirado. Maria o recebe. Dor profunda, amor eterno. O sepulcro se fecha. A pedra é colocada. Tudo parece perdido, mas não está. Porque essa história não termina na morte. E se você chegou até aqui, precisa entender isso. A cruz não foi o fim, foi o começo da maior vitória da história. Jesus escolheu passar por tudo isso, por você, para te salvar, para te dar vida. E agora a pergunta é, o que você vai fazer com esse sacrifício?